Meu amigo, quanto mais cavuca, mais lama aparece. Pois é, meu chapa, vamos falar da relação entre CBF e Coreia do Norte e Piauí. O que tudo isso tem a ver? Antes, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, comente e não esquece de dar o like, tá? O like é muito importante para mim para que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. Vamos lá, vamos falar um pouco da repercussão ainda da matéria da revista Piauí, que aos poucos está sendo destrinchada pelo brilhantíssimo Alan de Abreu. E no vídeo que eu comentei sobre aquela reportagem, a primeira grande reportagem da revista Piauí, falando das extravagâncias da CBF, eu falei do Alan de Abreu cobrir um pouco de futebol, cara, e eu confundi ele. Eu conheço o Alan de Abreu de cobrir muita coisa sobre segurança pública. Ele tem alguns livros muito bacanas, como Cabeça Branca, como a Rota Caipira. É um cara que eu já ouvi algumas histórias dele, já ouvi alguns podcasts com ele. Jornalista de primeiríssima, primeiríssima, primeiríssima prateleira, o grande Alan de Abreu. Inclusive tem um documentário no UOL, para você que gosta é, de desse assunto de segurança pública e tal, que fala sobre a facção criminosa que comanda os presídios dentro e fora dos presídios, comanda São Paulo, você deve saber qual que é eu estou falando, e o Alan de Abreu aparece nesse documentário falando em alguns momentos sobre a história do P2C, podemos dizer assim, para que eu esteja dentro das diretrizes. Mas vamos lá, vamos falar de outra galera que podemos assim dizer está enrolada com a justiça também. A CBF, cada vez que você procura, mais você acha, né? Mais você encontra coisa ruim por lá. E eu estava lendo uma matéria hoje por curiosidade, eu já tinha lido as matérias, a matéria principal, não tinha lido completo, não assino a Piauí e por não assinar de verdade, não quis procurar ler a matéria toda na Piauí, na íntegra, porque não quero fomentar a pirataria e enfim, eu sabia que isso ia ser destrinchado por vários outros veículos e também pela própria Piauí, como aconteceu no dia 8 de abril. Esse vídeo vai ao ar na sexta-feira, dia 8 foi na terça, é isso? Creio que sim, dia 8 foi terça-feira. E o Alan de Abreu conta um caso, no mínimo horripilante, de uma ex-diretora de patrimônio da CBF. Na matéria cita, eu vou deixar até fixado aqui para quem quiser ir lá ler a matéria do grande Alan de Abreu, cita essa arquiteta que participou de projetos de estádios da Copa do Mundo de 2014 e que em determinado momento foi promovida dentro da CBF após receber uma proposta boa de fora do país. Ela foi promovida a diretora de patrimônio da CBF, seria a primeira diretora mulher da história da Confederação Brasileira de Futebol. E o que ela imaginou que seria um propulsor para a carreira dela, de fato se transformou em um período de extremo e extremo caos e traumas. Eu não vou citar o nome dela, como disse, enfim. É, essa arquiteta relatou na matéria, e relatou, não na matéria, na matéria retrata é, a denúncia que ela fez ao Ministério do Trabalho sobre como é o dia a dia na CBF. Ela relata que inúmeras vezes ouviu piadinhas misóginas, inúmeras vezes foi alvo até de assédio de gente importante lá de dentro, gente da comunicação, histórico da comunicação da CBF. Eu não vou citar o nome na matéria, tá lá dizendo quem é, no processo também diz quem é. Fala sobre esse então diretor de comunicação da entidade, fala sobre um outro diretor que, além de interceder no trabalho dela, de interferir diretamente no trabalho dela, de sabotar o trabalho dela, também tinha alguns convites, no mínimo suspeitos,
para ela e, enfim, ela passou por esse problema de assédio moral e assédio sexual dentro da CBF. Mas o que mais me chamou a atenção foi a questão da descoberta de câmeras escondidas dentro do restaurante da CBF. A CBF abriga cerca de 400 colaboradores, é muita gente. E dentro do restaurante foi descoberto uma câmera e que captava áudio também. Então era uma forma do Edinaldo vigiar as pessoas que trabalhavam lá dentro. E tem um relato, ó, vou abrir aspas aqui para a matéria do Alan de Abreu. No início de 2023, ao contratar uma vistoria no sistema anti-incêndio do prédio da CBF, a arquiteta fez a descoberta alarmante. Uma câmera com captação de áudio escondida sob um detector de fumaça no restaurante do edifício. Ao investigar o caso, Rosa soube que as imagens e áudios eram armazenados em uma central situada em uma saleta contígua ao gabinete de Rodrigues, a qual somente ele tinha acesso. A arquiteta também descobriu uma conversa no WhatsApp entre Ricardo Lima, cunhado de Edinaldo Rodrigues e presidente da Federação Baiana de Futebol, e um funcionário do setor de TI da CBF. Na conversa, o funcionário pergunta: câmeras escondidas no restaurante. Envia para o setor de compras? Interrogação. Boa tarde. Boa tarde, perfeito. Envia sim, respondeu Ricardo Lima. Existia espionagem dentro da CBF. Assustador. E aí, aspas para a arquiteta. Desde então, os funcionários evitavam almoçar no restaurante da CBF. Chamamos aquilo de Coreia do Norte. Resume, não foi a arquiteta que deu essa declaração, foi um outro funcionário que falou em anonimato a Piauí. E assim, para você, se você quiser discorrer mais sobre esse tema, sobre essa reportagem, o link está aí. Então essa é a relação CBF, Coreia do Norte e Piauí. E o que é triste, né? Que a gente vê que o nosso futebol está na mão dessas pessoas, dessas almas tão repugnantes, né? A gente poder dizer assim. É triste a gente perceber que a CBF virou caso de polícia. E aí, se a gente for puxar nos últimos 4 presidentes da CBF, vamos lá. Não, desde o Ricardo Teixeira, né, que foi o presidente eleito em 89, o genro do João Avelange. Ricardo Teixeira já teve escândalo de corrupção, saiu da CBF por conta disso. Veio o Marco Polo Del Nero, que está proibido de sair do país, também por escândalos de corrupção, por uma investigação do FBI. Saiu o Marco Polo Del Nero, veio José Maria Marim, preso em Nova York. Saiu José Maria Marim e veio o nosso Rogério Caboclo. Acho que é esse. É Rogério ou Rodrigo Caboclo? Rogério Caboclo, né? Rodrigo é o jornalista, só vou confirmar. Rogério Caboclo, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, e que muita gente dizia que fedia a uísque. Então, para você ter noção de como o nosso futebol era tocado nessa época. Saiu da CBF com uma acusação, né, e os trâmites da justiça estão correndo. Em determinado momento até houve uma absolvição, mas está recorrendo para a instância superior, uma acusação de assédio moral e sexual dentro da CBF também, o presidente. Tá? Não estou falando de nenhum funcionário, estou falando do presidente da CBF com esse tipo de acusação. E aí veio o Edinaldo Rodrigues, que deu um golpe nele mesmo, um autogolpe, como diria essa referência boa do Porta dos Fundos, para você que assistiu esse vídeo. Ele deu um golpe em mim mesmo, como diria o Antônio Tabet, e ele conseguiu se manter com uma liminar assinada depois de que a CBF fechou um acordo com o IDP, o Instituto de Educação do filho do Gilmar Mendes, uma pessoa vinculada à família do Gilmar Mendes. Corrigindo, eu não sei se é o filho, né? Preciso só. Mas enfim. Do ministro do STF. E essa liminar segurou ele no cargo, garantiu que ele fosse eleito novamente.
reeleito agora e até uma possível reeleição para um terceiro mandato de forma integral. Então é um mandato interino, ele foi eleito para um primeiro mandato e agora ele está eleito de novo e pode ser reeleito mais uma vez até 2034. Esse é o cenário da CBF atualmente, na mão do Edinaldo Rodrigues, que dia após dia pipoca mais escândalo de corrupção, mais problemas com a justiça, mais lama dentro desse buraco que é o futebol brasileiro. O pior de tudo isso é que eu queria vir aqui falar do futebol brasileiro, falar de futebol e conversar sobre mudanças que de fato favorecessem ao jogo, que de fato interferissem no campo e que de fato demonstrassem a evolução para o nosso futebol. No último vídeo eu falei sobre paixão, né? O futebol move muito a paixão. E a seleção brasileira ainda é um motivo de muita paixão. Independente do tom que se levou nos últimos anos a camisa da CBF, a seleção brasileira ainda é paixão. Eu vi poucas vezes meu pai emocionado por conta de futebol, não que ele não goste, ele gosta até demais. Mas vi poucas vezes meu pai emocionado, consternado com o futebol. E que eu me recorde, a última foi em 2014 no 7-1, incrédulo com o que estava acontecendo, sem acreditar. Eu senti no ar aquele dia que não estava normal, sabe? E em 2014 eu ligava pouquíssimo para a seleção brasileira, hoje eu ligo até um pouco mais. Mas ainda movimenta a paixão. Ainda faz com que as pessoas respirem e sonhem com um possível Hexa. Quando chegar perto da Copa no ano que vem, vocês vão ver. Vai estar todo mundo falando do Hexa, agora o Hexa vem, e isso e aquilo, e meme, brincadeira, e notícia, e esperança. Independente de quem for o técnico. Isso, enquanto isso acontece, a CBF está envolvida em escândalo de corrupção, em tráfico de influência, a CBF está envolvida em rolo orçamentário, está envolvida em mesada para a federação, está envolvida em extravagâncias, como até um relato dessa matéria que eu vou deixar o link aí para vocês, até extravagâncias com garotas de programa para os convidados, pagos, tudo isso pela CBF. Então, até que ponto a gente vai continuar falando, lutando contra essas pessoas e saber que a influência é tão grande e que muito possivelmente nada vai acontecer. Muito possivelmente nada vai acontecer. E no fim, a gente está vendo até jornalista, colegas de imprensa extremamente respeitados e que são referências para mim, todos eles sendo advertidos, vamos dizer assim, dentro da emissora que trabalham. A gente vê aos poucos a grande emissora parceira da CBF sequer citou ou repercutiu de forma mais firme a matéria da Piauí. Até veículos alternativos na internet que transmitem campeonatos da CBF, os mesmos também não se posicionaram. Então, assim, a relação futebol e negócio é muito forte. Só que a única certeza que eu tenho no fim de tudo isso é que o nosso futebol de fato é controlado por um ditador, centralizador, que vai fazer de tudo, para se manter até a morte no cargo. E a gente vai morrer pensando, poderia ser diferente.